Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e hoje um episódio pra lá de especial do nosso podcast, desse encontro de toda terça-feira. É bom demais ter você aí do outro lado da tela. Hoje a nossa bancada tá cheia. Temos convidados aqui, hein, Andrezão? Então vamos nos comportar, não é sempre que temos convidados aqui, presencial no nosso estúdio ou presenciais no nosso estúdio. Antes de apresentá-los para você que nos acompanha, deixa eu primeiro agradecer justamente a sua participação, a sua audiência e, claro, o like, que se por acaso você não deixou ainda aqui nessa transmissão, você vai fazer isso agora. Conto demais com você que está aí do outro lado, nos ajudando sempre a avançar o nosso projeto. Combinado? Hoje a gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar sobre inspiração, a gente vai falar sobre criatividade e moda também. Então, ou seja, é uma conversa imperdível. Vou apresentar primeiro quem já é de casa. Todos os dias você me assiste ao lado dela. Sandra Lacerda, apresentadora do Almoço de Negócios, que hoje está aqui comigo no Olá Investidor. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Vini. Nossa, é muito especial estar aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui no nosso Olá Investidor. Minha estreia aqui, né, Vini? Sim. Primeira vez que eu tô com você aqui no Olá Investidor. No Almoço de Negócios é todo dia, mas no Olá Investidor é a primeira do vez. Almoço de Negócios, né, Sandra? Não. Eu gosto muito, o pessoal sabe. E tô muito feliz de estar aqui. Espero que vocês também tenham gostado de me ver por aqui, na bancada de novo, no Olá Investidor. Tô muito feliz e vai ser um ótimo bate-papo. A Sandra tá aqui, primeiro porque eu acho sempre muito importante, né, todas as vozes da TC News participar do nosso Olá Investidor. Então você já viu aqui o Léo Levati, você já viu o Gabriel Medina, pela primeira vez está vendo a nossa Sandra Lacerda. Mas também porque foi ela que me apresentou a King D, que é a criação do nosso convidado, Diego Rocha, empreendedor, CEO da King D, que está aqui ao meu lado. Diego, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Vini. Obrigado pelo convite. Obrigado, Sandra. Obrigado a TC News por ter me convidado. É um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. Eu espero que esse bate-papo seja tão importante para mim, assim, quanto seja para vocês também, porque tem sido muito legal fazer parte dessa bancada aqui especial. Ah, eu que agradeço o espaço na agenda, a gentileza de vir aqui aos nossos estúdios. Para nós é uma alegria te receber. Sandra, por gentileza, começa contando, né, o que você falou para mim. Falou assim: Vini, você recebe aí vários empreendedores no Olá Investidor, recebe uma galera para falar de negócios. Eu conheço um cara, assim, que vale a pena contar a história dele. Não foi isso que você me falou? Foi isso mesmo. E quem que é esse cara? É o Diego Rocha, criador da King D. A gente se conheceu há alguns anos atrás. Eu fiz um projeto na faculdade em busca de empreendedores nas comunidades. E aí eu conheci o Diego que começou numa comunidade, né, que faz moda ali onde ele nasceu, onde ele vive. É uma história realmente muito, muito inspiradora. Com certeza vocês vão gostar. Quando a Sandra me falou, eu me lembrei na hora, né, do Gilson, do G10 Favelas, que a gente entrevistou aqui por algumas vezes. E, puxa, foram edições de vasto aprendizado para a gente enxergar potência, criatividade, onde muitas vezes a gente não espera, por vários motivos, né? Por preconceito, por uma visão pequena, tacanha da vida. E aí quando a Sandra me falou sobre você, Diego, seu projeto, eu falei, na hora, vamos marcar. E aí a gente conseguiu agendar. Eu quero te ouvir mais, quero conhecer sua trajetória e quero saber de onde surgiu a ideia de criar uma marca de roupa. E eu gostei muito do nome, King D. O dia de Diego. Não só de Diego, né? Tem a ver muito mais com do lugar onde eu vim, as pessoas como eu. Então, quando eu pensei, na verdade, no nome em si, antes de falar sobre a história, foi mais uma ideia de mostrar para as pessoas que pessoas como eu podem também ter uma vida diferente, um futuro diferente, mediante aquilo que a própria visão do mundo tem sobre quem vem de comunidade, né? Então, quando você fala sobre alguém de comunidade, você fala sobre alguém que às vezes vai viver aquela vida pacata, aquela vida vazia, ou então viver sempre sendo aquela pessoa que vai viver só aquele mundinho que nós chamamos dentro daquela comunidade. Mas quando você percebe que existem pessoas que saem também deste lugar, que tem pessoas que se arriscam e conseguem de alguma forma conseguir essa trajetória vencedora, que digamos assim, elas olham e falam assim, eu quero ser inspiração, eu quero ser, na verdade, ser inspirado por ele, eu quero poder caminhar com ele. E eu conheço vários Diego da minha comunidade. Eu sou um ali entre milhões ali, que pessoas como eu, que nasceram também de uma família muito simples, com uma mãe cuidando faxineira. Eu sou filho de mãe solteira desde os meus 8 anos, eu vivo só com ela. Então,
mostrar a minha história, mostrar a minha caminhada para as pessoas que vêm de onde eu venho, também serviu de inspiração. Então, quando eu falo sobre a King D, eu não falo só sobre o Diego, eu falo sobre pessoas que vieram de onde eu vim também. Onde você nasceu? Você nasceu aqui em São Paulo? Nasci aqui em São Paulo, nasci no Jardim Sinhá, na Zona Leste. E aí, na verdade, eu nunca quis ter uma marca de roupa desde o início. Eu sempre gostei muito de moda, sempre tive apreço isso, eu sempre assisti os clipes da época dos anos 2000. Eu tenho 29, então eu cresci fazendo tudo isso aí, assistindo essas coisas. Mas meu sonho de verdade era ser jogador de futebol, como qualquer garoto de comunidade também. Isso eu li, que você queria ser jogador. Sim, sim. E aí, eu bati na trave, digamos assim, e não deu certo o sonho de ser jogador de futebol. E aí eu comecei a ter trabalhos comuns, assim, na vida, né? Então, desde entregar flyer de pizzaria até trabalhar com manutenção de persiana. E o último que eu tive antes de ser empreendedor foi dentro de escola de contabilidade, onde eu ouvi a primeira vez a palavra empreendedorismo. E aí eu entendi que seria um caminho, assim, eu fui office boy desse caminho, de escola de contabilidade. E aí quando eu ouvi sobre empreendedorismo, sobre a ideia de trabalhar por conta, sobre essa oportunidade, eu falei, aqui existe um caminho. E aí como eu já sabia muito sobre algumas coisas sobre moda, eu falei, eu posso seguir talvez esse caminho, talvez seja aí o futuro que eu vou trilhar. Ah, tem um monte de perguntas para te fazer, mas eu sei que a Sandra também tem pergunta, não tem, Sandra? Tenho sim, eu queria te perguntar justamente sobre isso, Diego. Quando que virou a chavinha? Quando você pensou, eu posso seguir na moda como uma carreira, eu quero ser empreendedor. Qual era a sua realidade naquele momento e como que você tomou essa decisão? Na verdade, a minha realidade era muito, muito simples, como eu falei, né? A ideia de ser um empreendedor talvez estava um pouco distante, mas ao mesmo tempo, quando eu ouvir falar sobre isso, eu encontrei uma oportunidade, né? Porque através da necessidade a gente encontra uma oportunidade. E aí eu tinha R$240 dentro da minha conta. Eu falei, cara, talvez seguir esse caminho seja o melhor a se fazer. E aí eu comecei um dia muito, muito comum da minha vida, assim. O meu irmão, ele passou mal dentro de casa. E aí eu fiquei um tempo junto com ele. Seu irmão é mais novo? Ele é mais velho. Tá. Ele é mais velho. Aí teve uma questão de saúde. E aí, nesse momento, eu fiquei em casa e eu peguei um caderno, assim como você tá com um caderno, eu comecei a escrever sobre a história da minha vida. E aí, dentro disso, eu comecei a desenhar algumas camisetas e eu, com esses R$240 que eu tinha dentro do banco, eu falei assim, cara, eu vou criar a King D. E aí veio o nome na cabeça exatamente por conta disso. Nessa hora? Na mesma hora. No mesmo dia, eu abri o CNPJ. Porque eu tava tão ciente daquilo que eu queria como vida daqui pra frente, que pra mim não tinha mais um plano B ou plano C, eu queria o plano A. E aquele plano A, que era dentro do meu caderno, que eu tava escrevendo, que eu tava fazendo, era o que eu queria trilhar. Então eu voltei pro escritório de contabilidade depois na parte da tarde, falei pro pessoal que trabalhava comigo, como que eu posso abrir um CNPJ? E aí eles falam, você segue esse caminho, segue isso, segue aquilo. Eu abri no mesmo dia, e aí então eu comecei a convidar pessoas dentro da minha comunidade. Porque além de querer mudar a minha história, é um espaço onde, dentro da comunidade, existe muitos talentos, assim. Eu costumo dizer que é a maior fábrica de talentos. Porque as pessoas começam a fazer muito com pouco. A minha mãe sempre me ensinou dessa forma. Porque sendo faxineira com R$400, ela cuidou de 2 filhos, ela falou assim, com pouco você consegue fazer muito. Eu peguei esses R$240, peguei esse papel, cheguei nas pessoas que trabalham comigo até hoje, que são do Jardim Sinhá. Cheguei, eu tô com um plano de criar uma marca e eu queria muito que vocês vivessem isso comigo. E chegou pra elas meio que falando assim, olha, eu tenho um plano, um sonho e R$240. É isso que eu tinha. E elas compraram a ideia. Não todas, mas no início eu tive uma pessoa, na verdade tive 2 pessoas que acreditaram muito no meu sonho, que foi o Markson e a sua família que estavam trabalhando ali na estamparia. Eles falaram assim, cara, a gente vai correr isso com você. E aí, eu não sabia muito como fazia. Eu sou de família que são costureiras, as minhas avós foram costureiras. Então eu sabia mais ou menos ali como fazer, mas não sabia alguns outros caminhos, como a questão de tecidos, a questão mais teórica, vamos dizer assim. E até nisso eu tive pessoas que me ensinaram. Foi um momento onde eu parei para ouvi-las, de entender como funcionava esse caminho, mas tudo porque eu peguei um papel, peguei esse valor, que foram R$240, falei assim, eu preciso caminhar com isso aqui, eu preciso de vocês. E eles falaram, vamos caminhar juntos. E desde então a gente tem caminhado isso bem legal, tem sido bem legal durante 7 anos aí. Eu quero saber qual foi a primeira coisa que você fez quando você pensou em empreender com R$240, você falou, tenho R$240 para investir aqui, para começar o negócio. Por onde você começou com essa grana. Mas antes, para você entender o que é a King D hoje, todas as camisas que eu gostei estão esgotadas. Ou seja, tá vendendo pra caramba, meu amigo. Vou pedir pro André compartilhar o site. Você tá vendo aqui o site Fauna Brasileira, é a nova coleção da King D.
É só camisa, bolsa, sim, de uma qualidade, né, de um bom gosto enorme. Olha só a nova coleção. Essa da Arara e a da Onça Pintada, as camisas assim, simplesmente espetaculares. Tem mais, hein? Quer ver que eu gostei aqui, ó, Brasileiro Sonhador. Eu gostei dessa coleção. Nossa, eu gostei dessa daqui, King D. Não, essa ainda tem. Agora, que eu gostei mesmo, cadê? Aqui tem o Ronaldo, aqui, ó, essa que eu gostei. Que é a que você tá usando hoje, né, Diego? Tô usando hoje. Vendeu bem essa daqui? Cara, foi muito legal. Uma das coisas que, como empreendedor, eu entendia que também a mídia social, as pessoas, você precisa ter esse suporte, e foram pessoas que eu encontrei no meio do caminho, quando eu criei essa coleção, principalmente a do Brasileiro Sonhador. Foi quando eu encontrei o Fred, que hoje ele é apresentador do Globo Esporte, algumas outras pessoas. Então, a partir do momento que eles usaram essas peças assim, as pessoas começaram a conhecer a King D. E aí foi muito bacana, cara, porque dentro de todas essas histórias de inspiração, o Ronaldo também, pra mim, como alguém que queria ser jogador de futebol, foi inspiração durante todo esse caminho. Eu acho que ele é a cara do brasileiro, que quando ele machuca o joelho e depois ele vai lá e dá a volta por cima, campeão do mundo. Eu acho que o brasileiro tem um pouco disso, dessa questão de se tornar vencedor em meio às dificuldades, assim. E é você que faz os desenhos das camisas. Você pensa nesses desenhos. Por exemplo, essa aqui é outra que eu gostei, tá esgotada também. Olha só, nenhum esforço é em vão. Se colocarmos um pouco do nosso coração. A frase é sua? Sim, sim. Foi a primeira frase que eu pensei quando eu peguei esse papel e escrevi essas coisas, porque eu entendi que durante esse processo de criar a King D, ela seria um pouco mais complicado, por não saber de todas as questões e tudo mais, e por ter um valor pequeno de R$240. Mas quando você se esforça, acho que a partir do momento que a gente coloca um pouco do nosso coração daquilo que a gente quer, quando mais se trata de sonhos, a gente consegue chegar num lugar aí que jamais talvez imaginou. Pô, isso aqui mas é muito legal. E procura aí, hein? Acessa o site, não tem erro, King, que é rei em inglês, King D, né? Em inglês, kingd.com.br. E é claro que tem um Instagram também para você seguir. Ó, tá chegando perto dos 10 mil seguidores, hein? Se você que tá aí do outro lado da tela puder ajudar, eu tô seguindo, a Sandra então nem se fale, já segue há um tempão, foi ela que me apresentou. Sou fã. King D Story, tá bom? Não tem erro, ó. Segue aí o Instagram, beleza? E o Instagram também muito bem feito. Profissional, mas muito profissional. Você também acaba olhando, trabalha nas redes sociais para ter essa estética que tem aqui o Instagram. Você pensa nas publicações, tem alguém que trabalha com você, que olha para esse lado aqui das mídias sociais, Diego? Uma das coisas que eu falei pra você que começou a partir de 2 pessoas junto comigo, e hoje nós temos mais ou menos 20 pessoas trabalhando. 20 pessoas? Que legal. Então, eu tenho pessoas que têm muito mais atenção quanto a essa questão de mídias sociais e tudo mais. Então, eu tenho o Kaique, o Felipe, o Emanuel, são as pessoas que têm caminhado comigo aí, que são feras, absurdamente bons naquilo que fazem, assim. Então tudo que você vê aí é tudo mérito deles também, porque eles têm um trabalho muito sensacional. Não, essa aqui, senhoras, do Mike Tyson. Tá esgotada também, Diego, essa aqui ou não? Essa acho que deve ter umas 5 peças ainda lá no história. Corre, Vini. Mas isso é muito legal. Bom, daqui a pouco vou mostrar mais. Essa publicação aqui dessa caixinha eu achei legal demais o vídeo, daqui a pouco eu mostro. Sandra, sua próxima pergunta, você só não pode perguntar o que o Diego fez com os R$240, que essa eu falei que ia perguntar essa. Fica à vontade. Eu vou passar na frente, então. Vai. Vamos lá, Diego, eu achei muito interessante o que você falou sobre você ter procurado pessoas do seu redor, do seu bairro, da sua comunidade. E como que é isso, né? Assim, você gerou talvez até mais emprego para as pessoas ali ao seu redor. E também deve ser muito legal ver as pessoas da comunidade abraçando essa causa, muitas vezes até usando as suas roupas, né? Inclusive eu tô com uma aqui, tô com uma já da King D, mas deve ser incrível isso, né? Não, acho que uma das coisas que, quando eu pensei sobre a ideia, porque o nome é King D, o slogan é Made in Favela, então eu falo de onde nós viemos de fato, assim. Toda a criatividade ela é baseada dentro da comunidade. Então, quando eu tive essa conversa com as primeiras pessoas, que foi o Marcos e a sua família, nós pensamos exatamente nisso. Quanto mais nós vendemos, quanto mais nós alcançamos um público ou passamos ali adiante daquilo que nós vivemos, que é da comunidade, vamos vender para outros lugares e tudo mais pessoas trabalham. Então, conforme a King D ela foi crescendo, mais pessoas foram estar chegando. E assim, uma das coisas que nós temos pensado em relação a esse tipo de trabalho, a dar trabalho para a comunidade, é exatamente isso. Ali,
Talvez existem pessoas que não têm essa condição, então não têm, de alguma forma, essa questão de estudos mesmo para trabalhar e seguir um novo caminho. E dentro da comunidade ali, que é exatamente dentro de uma viela onde nós temos a estamparia, ali tem pessoas que passaram às vezes por uma questão de presídio ou por uma questão até um pouco mais de dificuldade em relação à vida. E ali dentro daquela estamparia elas têm, através do nosso trabalho, oportunidade de ter uma nova chance, de ter uma nova oportunidade, de ter um novo futuro talvez, sabe? Pensar em algo em relação à vida. Então todas as vezes que nós pensamos em relação aos trabalhos dentro da comunidade é exatamente para isso. É para gerar mais empregos, quanto mais a gente vende, mais a gente trabalha, mais emprego tem, mais pessoas estão levando pão de cada dia, porque talvez ali seja o único lugar que ela vai levar talvez o arroz e o feijão para dentro de casa. Você começou com um sonho, R$240, 2 pessoas, se eu entendi bem o que você falou, abraçou a sua ideia e hoje já tem 20 pessoas trabalhando na King D. Mais ou menos isso, entre 20 e 25 pessoas trabalhando junto comigo. Então você vê, né, como que o seu sonho, que começou ali com um caderno, e com R$240, hoje já impacta diretamente a vida de várias famílias, porque são 25 pessoas trabalhando com você, cerca de 25 pessoas, são cerca de 25 famílias também que hoje dependem da King D e vivem, né, tiram ali a sua remuneração da marca que o Diego criou. O que você fez com R$240? Porque você tem um recurso que ele é escasso, R$240, para você começar um empreendimento. Você foi para o setor de vestuário, para o setor de moda. Você falou assim, o que você fez com R$240? Onde você investiu primeiro? A princípio eu comprei algumas camisetas prontas, e aí eu estampei e vendi pelo mesmo preço que eu comprei. Então foi algo muito louco, assim, porque eu queria que as pessoas reconhecessem o trabalho. Basicamente você vai conhecer aqui o que é King D, eu vou pegar o dinheiro e eu vou começar a refazer as coisas, assim, as outras peças. Então eu fiz algumas camisetas, tudo isso não foram muitas, vendi essas peças, o pessoal reconheceu, o dinheiro que eu peguei, eu parti do princípio de que eu precisaria melhorar a entrega, a qualidade do produto e tudo mais. Então a partir disso eu comecei a ter esses feedbacks, olhar para as pessoas e perceber que talvez entregar num plástico não seria o suficiente. Talvez eu teria que investir mais na aparência do produto, mais aquilo que agradava os olhos. Então, a partir desse momento, eu vendi essas peças, o dinheiro que eu peguei, eu comecei a fazer mais peças, e aí dentro desse ramo, dentro dessa área, assim, eu comecei a trabalhar a parte da estética, a parte também da entrega, porque hoje nós temos uma entrega, desde o início, na verdade, tem uma entrega diferenciada em relação à caixa, a caixa que você viu também, que nós vamos falar isso aí. Ainda tem? Ainda tem. Então, eu comecei a ter essa visão de que eu não seria apenas uma marca, nós somos de comunidade, mas não só isso, nós precisamos mostrar para as pessoas que existem produtos bons, de qualidade boa, que pode sair de lá e de gerar impacto. Então, todas as vezes que as pessoas pegavam os nossos produtos, elas tinham uma visão de que algo bom saía da comunidade, porque vinha dentro de uma caixa, vinha dentro com uma carta, então a qualidade do produto era muito boa. Então, a partir disso, a gente foi caminhando, até chegar, que foi mais ou menos ali, em 2020 para frente, quando a gente começou a entender que poderia não só produzir para nós mesmos, mas também para outras pessoas. E aí nós começamos a entregar para outras marcas. E aí foi a partir daí que a gente teve a parte do B2B, onde pessoas vieram até nós para produzir. E aí nós tivemos a primeira produção para fora, que foi para um coral, né, de músicas e tudo mais. E aí nós chegamos até outras marcas, como Clube Social, Natura. Nós tivemos outros trabalhos também junto com a USP, nós tivemos alguns trabalhos junto com eles. E aí nós percebemos que existe ali um caminho, não só da parte do B2C, que era do consumidor final, mas também do B2B, trabalhando com outras empresas. E aí começou a gerar cada vez mais lucro, começou a gerar mais renda, e a gente começou a trazer mais pessoas para trabalhar com a gente. Aí, para quem estava curioso, assim como eu, para saber como foi, né, qual foi o primeiro investimento que o Diego fez com R$240, a resposta completa. Pausei aqui no vídeo, daqui a pouco vou mostrar esse vídeo, sensacional. Mas primeiro você com mais uma pergunta, Sandra. Diego, fiquei interessada pela Clube Social que você comentou, a Natura. Como foi, né, ter a sua marca reconhecida por essas grandes marcas? Qual foi o impacto de trabalhar com a Clube Social, com a Natura? Foi muito legal porque nós tivemos a oportunidade de participar de um projeto chamado Expo Favela. E dentro desse projeto, são ali empreendedores de comunidade, onde nós estivemos ali junto com eles dentro de um evento na WTC.
E dentro disso, eu comecei a apresentar o meu trabalho para outras pessoas. O pessoal do marketing do Clube Social viu o trabalho da King D, chegou até nós, e aí eles olharam e falaram assim, cara, a gente quer fazer um projeto junto com você. E a partir daquele momento eu nem sabia o que era o B2B, assim, mas você faz? Eu falei, faço, com certeza. Faço, com certeza. E aí, a partir desse momento, nós tivemos ali o segundo contato, aliás, em relação a criar para outras marcas. A gente passou de fazer ali 80 peças por mês, a gente fez mais de 2.500 peças, assim, de uma hora para outra. Então, foi algo que gerou renda e foi muito legal. Nós não trabalhamos não só com a Clube Social, mas dali veio a Mondelez, que também faz parte do grupo, né, que é a dona do grupo. Nós fizemos também junto com a Natura, a partir dessa primeira impressão, do primeiro impacto em relação a trabalhar com B2B, que foi a Clube Social. E para você que está assistindo com imagem, para você que está acompanhando essa conversa com imagem, agora está rolando aqui um vídeo no Instagram, né, da Clube Social, que é a marca de bolacha, todo mundo conhece Clube Social, com o Diego. E aí aqui no vídeo aparece as caixas que você mencionou, Diego, né? Que é o que você chama de experiência King D. Isso. Que é para você não receber a sua roupa, né, dentro de uma sacolinha plástica. Não é só isso, é muito mais do que isso. E tem aqui uma ideia, né, uma ilustração desse processo que você criou. E é o seguinte, né? No fim das contas, realmente a experiência de compra muda, né? Quando você recebe, daqui a pouco o vídeo vai avançar aqui, ó. Agora sim, a galera já tá vendo. Aqui estão as roupas, galera tirando foto, e aí já vai aparecer na sequência a galera com a caixa. É uma experiência diferente, né? E esse conceito veio assim, praticamente junto com a criação da marca, você já se preocupava com isso. É uma coisa que marcas que já existem há mais tempo se preocupam com isso agora. Ó, a galera lá recebendo as caixas. Mas de saída você já tinha essa preocupação, e me parece que é uma preocupação bem acertada, hein, Diego? Foi algo que, na verdade, foi através das minhas experiências, porque todas as vezes que eu ia para uma loja determinada no shopping ou algo do tipo, ou loja de bairro, eles sempre me entregavam em uma sacola, algo mais simples. E aí, trazendo essa experiência diferente para as pessoas, eu entendi que talvez eu ganhasse elas, porque as pessoas primeiro elas vão pelo olhar. Elas não querem saber sobre a história, talvez. Então, quando aquilo chama a atenção dos seus olhos, talvez traga mais impacto. Então, desde o começo, dos primeiros dias, das primeiras semanas, quando a gente começou a fazer a parte da criação da King D, eu sempre me preocupei com isso, sempre chamei as pessoas para trabalhar comigo em relação a isso, tanto que as caixas também são produzidas dentro da comunidade. Que legal. Atualmente, vocês estão produzindo quantas camisas por mês? Tem essa conta? Cara, ao todo, se nós formos colocar ali em torno de B2B e B2C, dá mais ou menos ali de umas 400 a 600 por mês, assim, fixas, assim, é o que a gente produz, mais ou menos. Isso nós começamos com 12 peças, assim. Cara, mas é muito legal. Então, teve momentos que nós fizemos ali 2.000 peças, 2.500, mas em média dá mais ou menos essa quantidade de peças. Pô, mas é muito legal, né? Imagina você começar um negócio com R$240, com 2 pessoas apoiando a sua ideia. E hoje, você tem, de maneira fixa, cerca de 400, 500, 600 camisas todos os meses. Pô, é literalmente o seu negócio saindo do papel. É o seu negócio acontecendo. É você fechando parcerias com grandes marcas. Você chegou aqui, a gente estava conversando nos bastidores, me parece que você já fez uma viagem internacional, tem outra marcada. Sim. É demais isso, né? Cara, e uma das coisas que eu sempre converso junto com as pessoas que estavam dentro da comunidade junto comigo ali, é que nós tivemos que recomeçar algumas vezes. Empreendedor de comunidade recomeça, porque às vezes é necessário você pensar, eu invisto em material para produção ou eu pago o meu aluguel, por exemplo. Então isso é a realidade do empreendedor da comunidade. Às vezes ele precisa pensar muito mais em relação à família. Tivemos a pandemia e foi algo muito difícil, né, para todos, né? Eu não digo só para os empreendedores, mas ao mesmo tempo a gente entendeu que a gente deveria recomeçar quantas vezes forem necessárias para que isso tivesse acontecido. E aí obteve sucesso. Aí foram essas quantidades de peças que a gente tem feito e tem sido muito, muito legal pra gente. Boa. Eu tava passeando aqui, né, pelas publicações do Instagram da King D. Quem que é essa pessoa que entrou aqui na tela? Essa pessoa aí é mais conhecida como Sandra. Vini, você me achou! Achei, ó. Aqui, ó. Olha só! Esse foi um trabalho muito especial, né, Diego? Aniversário da King D. Esse não foi o primeiro, né? Tivemos outros também. Verdade. Aliás, nós fizemos um trabalho chamado Moda que Inspira, junto com o Sebrae, junto com o pessoal da prefeitura, e foi muito bacana. E a Sandra fez uma revista, cara, para esse evento que foi
um desfile ali, junto com uma orquestra de crianças. Tem junto... aqui. Ah, mostra você. Esse foi um trabalho dela. Aqui, olha que legal. Foi algo muito bacana. Fizemos assim. juntos, né, Diego? Contando um pouco da história da marca. Deixa eu mostrar aqui. Foi bem especial. Porque desde o trabalho na faculdade, né, Diego, gostei tanto da história, né, e aí eu acabei me envolvendo também, né, mas que realmente legal, muito especial, contando um pouquinho da história de todos que participam da marca junto com o Diego. Muito legal. Esse aqui é o Markson, né, que tava com ele desde o ele que tá com você desde o começo? Ele tá desde o começo comigo. E ali tem a família da Dona Cida também, que tem trabalhado comigo aí. E às vezes tiram o sono dessas mulheres também, que elas trabalham demais. Elas cuidam de qual parte do processo? Parte do corte e costura. Elas trabalham junto comigo. E aí também tem a questão da criação, tem a parte dos modelos também, que é representada pela Natália. Todos esses aí tem uma parte da história. E todas essas histórias foram contadas pela Sandra Lacerda, que vocês conhecem muito bem. Você sabe que a gente estava falando outro dia sobre isso, Sandra. Então era sobre essa revista que você estava falando. Sim. Você falou assim, Vini, hoje eu releio. Eu falo, puxa, teria escrito de um jeito até diferente, né? É verdade. E eu falei pra Sandra, pô, Sandra, mas isso na verdade é muito bom. Porque mostra que a gente tá mudando, que a gente tá evoluindo. Acho que seria é verdade. eu falei, acho que seria um problema se a gente olhar um trabalho nosso de 3, 4, 5 anos e falar assim, puxa, não mudaria nada, né? Porque significa que a gente tá igual também. Me parece que na moda, talvez tenha um pouco isso. Né? Porque eu falo com, às vezes, outros autores de livros, não é a Sandra, não sou eu. Tem autores que já são, sei lá, consagrados, que falam assim, eu leio um livro que eu escrevi há sei lá quanto tempo e digo, puxa, mudaria praticamente tudo no livro. Eu quero saber para você que cria as peças, né? Quando você olha para suas primeiras criações, o quanto elas te inspiram para criar as próximas e o quanto também, porque não deixa de ser uma inspiração, você olha para trás e fala, olha, isso aqui, puxa... Eu teria feito diferente. Passa isso, rola isso com você também, Diego? Ah, com certeza. Quando a gente fala sobre o produto em si, na parte teórica ali, é algo que, quando eu olho pro começo, eu falo, meu Deus do céu, como que as pessoas acreditavam nisso aqui? Porque, realmente, no começo a gente não tem tanta prática e acaba sendo um pouco mais complicado. Mas, cara, talvez eu não mudaria, porque foi isso que me trouxe até aqui, assim. Sem dúvida. Né? Eu tenho até hoje a primeira camiseta que eu fiz. Tá no site aqui a primeira, não? Não, ela não tá. Eu tenho ela, eu vou enquadrá-la, porque é a história sendo escrita. Mas é algo, assim, muito surrado, muito simples, muito diferente daquilo que vocês estão vendo em relação aos produtos. Até porque tem toda uma questão de qualidade da equipe mesmo, assim. A produção, ela é uma parte muito essencial daquilo que a gente faz. Né? Ela é a parte principal, aliás, porque não adianta você ter uma ideia num papel e rabiscar o papel, sendo que não tem alguém para executar. Então, essa parte tem sido mais do que importante pra gente, porque é uma parte que traz realmente ali a visão que eu tinha falado pra você em relação aos produtos. Ô Diego, como foi? Porque, assim, me parece que foram acontecendo algumas etapas no negócio, né? Então, as pessoas foram aceitando trabalhar com você, o negócio foi crescendo, parceria com algumas marcas, de repente, né, pessoas que são famosas começaram a usar a sua marca, as roupas que você produz. Então, aqui mais uma vez no Instagram, olha só, né? Pra quem gosta de trap, pra quem gosta de música, o Veig, ele é um cantor que está absolutamente estourado. Ele tem diversos sucessos. Se você entrar no Spotify, vai lá, as 100 mais ouvidas do Brasil. Você vai ver várias músicas do Veig, várias parcerias com ele. E aqui é ele usando justamente a camisa do Mike Tyson, né? Sim. Cara, e como que é para você ver essas pessoas que teriam condições financeira, tem condição financeira de usar qualquer marca no mundo, mas escolhe usar a sua marca e quando tem essa escolha, né, escolhem, portanto, também da visibilidade a toda essa história que você está contando aqui. Como foi isso para você? Você sabia que o Veig ia usar a sua marca aqui, neste evento? Como foi? Foi algo que veio, assim, acho que foi o destino, eu costumo dizer que foi o destino, assim, porque quando nós fizemos a parte da questão dessa coleção que foi a Luta da Minha Vida, que a Sam fez parte do comercial, nós tivemos ali no lugar que realmente eles fazem a parte de treino de boxe, e a partir disso nós fomos convidados para estar do cartel 011, que é o São Paulo Fashion Week. Então a marca ela esteve dentro do São Paulo Fashion Week do número 58, se eu não me engano. Fomos as marcas mais vendidas do evento. Que legal! E dentro disso, o Veig ele ia desfilar e ele viu a marca.
ele vem da marca, eles nos convidou para conversar e tudo mais. No mesmo dia que vocês estão vendo. Você não conhecia ele, você não era amigo dele, nada? Não conhecia, mas nós temos histórias muito parecidas, assim. Sim. Pela questão de ser criado pela mãe e tudo mais. E a partir daquele momento que a gente teve uma conversa ali, de 5 minutos de conversa, ele abraçou a ideia, olhou do produto, gostou tanto que ele foi pro show. E não só esse vídeo, ele fez outros vídeos, ele sempre fala sobre a marca. Não só ele também, como o Fred, o Jean Paulo também, que é o ator, enfim, Thiago Ventura, outras pessoas aí que tiveram participação dentro dessa história da King D. Muito, mas muito, muito legal. Sandra, reta final aqui quase da nossa conversa. Mas já? Estamos indo para os últimos 10 minutos. Conversa boa, passa rápido. Tem tanta coisa para falar Essa ainda. Tá voando. Eu tenho que mostrar aquele vídeo da caixinha. Eu quero saber sobre a próxima viagem internacional que você vai fazer. Quero que você passe aqui todos os caminhos, viu, Diego? Que a galera pode, deve te seguir. Seguir você, seguir a marca, o site, como faz para consumir. Quero saber se você entrega para todos os lugares do Brasil, se a galera de São Paulo, para quem quiser comprar, né? O mundo inteiro nos ouvindo aqui, a galera que está de fora também do país nos acompanhando. Mas antes de tudo isso, a Sandra tem pergunta, né, Sandra? Tenho muitas perguntas. Vou fazer 3 em uma, pode? Ô, louco, pode? Não, eu tô brincando, mas eu queria que você contasse um pouco pra gente, Diego, da sua inspiração para suas coleções. Agora a gente tá na coleção Fauna Brasileira, mas já tiveram outras. Eu queria que você comentasse rapidamente um pouco sobre as anteriores e falasse mais especificamente sobre a fauna brasileira, a sua ideia, por que você quis começar essa coleção. Como eu falei, da luta da minha vida foi em relação a tudo aquilo que eu havia vivido durante Essa foi a primeira? Não, a primeira, na verdade, eu fazia como cápsulas, nós chamamos de cápsulas. Então, são algumas peças lançadas, mas não como coleção, né? Mas uma das mais importantes que nós tivemos durante esse tempo foi a luta da minha vida, que falava sobre a superação, sobre você lutar contra você mesmo, a luta diária contra nós mesmos. E essa da fauna brasileira foi em relação à criação. Eu creio que, de alguma forma, nós podemos não só falar sobre moda dentro do ambiente de moda, nós podemos falar sobre outras coisas. Então, quando nós vemos tudo aquilo que foi criado, e nós vemos os animais e tudo mais, a questão do desmatamento, essas partes que são importantes para nós, eu quis trazer dentro dessa coleção uma visão mais voltada à preservação. Por isso que fala sobre a ideia de preservar, resistir à extinção. Então coloquei os animais principais, que são a onça, mico-leão dourado, que são os que eu mais gosto, a arara. E dentro dessa coleção nós tivemos a inspiração de fazer uma caixinha representando a riqueza que é a fauna brasileira, que são os animais. Então foi um trabalho junto com o pessoal da 2050, que é um pessoal que trabalha com a parte 3D, impressão 3D e tudo mais. Nós fizemos esse trabalho muito legal junto com eles. E essa coleção que nós vamos fazer agora, da próxima viagem, também tem a ver sobre criação, mas eu não posso falar muito, porque senão vai ser spoiler, né? Que é essa viagem internacional. Nós vamos fazer a parte da fotografia lá. Aliás, nós fizemos um trabalho, né, na Espanha o ano passado, foi muito legal, junto com uma artista chamada Gil Barbalho, junto com a Júlia Jimenez. Eles nos convidaram também, porque conheceram a King D. Então foi muito legal ter trabalhado com eles também lá. Foi a primeira viagem que a gente fez internacional para o nosso trabalho. Obviamente a King D chegou antes da gente, então existem pessoas que conhecem a King D dos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Alemanha, Suíça, enfim, alguns países aí já conhecem sobre a King D. E a parte da criação ali em relação ao aniversário de 8 anos vai ser produzida lá e eu tô muito ansioso. De Nossa, verdade. me leva! Igual a gente fala aqui no programa, né? Me adota! Me adota! Aqui a gente fala, quando alguém fala, ganhei, acertei uma operação, ganhei dinheiro. Mas sem nenhum pudor, me adota! A Sandra rapidinho já pegou isso aí, né, Sandra? Muito bem. Olha, então pra explicar essa caixa, olha isso, né? Que coisa fina. Mas lindo demais essa caixinha. Se eu entendi bem, que eu falei, gostei dessa caixinha, é um porta-joias. Pra quem comprar pelo menos 3 peças da nova coleção da King D, é isso? Na verdade, foram as primeiras 10 pessoas, elas ganhariam. E aí nós produzimos mais, então tem mais peças também. Então a partir de qualquer compra que você tiver aí, enquanto tiver estoque, você vai conseguir não precisa comprar pelo menos 3, não? Não. Uma coleção, uma da parte da coleção você já consegue ter. Da nova coleção? Da nova coleção. Fauna Brasileira, que tá linda demais. Um trabalho também que eu preciso honrar também, 2050 também são de comunidade, do Morro Santa Amaro do Rio de Janeiro. Os caras sensacionais também. Que a galera que fez a caixinha? Que fizeram a caixinha, que foi o Rafa Vélez. Tio Vélez é demais. Também esteve também na Expo Favela, foi lá que a gente se conheceu, onde a gente criou essa conexão.
Então foi muito legal, assim, também. E é algo que é muito diferente, né? A gente fala sobre moda, mas também tem a ver com a questão do 3D e tecnologia. Eles fizeram um ótimo trabalho, aí fizemos juntos, tem sido legal, as pessoas têm gostado disso. Pô, ficou muito bonito, ficou muito, muito bonito mesmo. Olha, além da revista que a Sandra escreveu, né? Que é essa daqui, ó, que a Sandra mostrou mais cedo. Pra quem tá chegando agora, qualquer coisa, volta um pouquinho aí o vídeo. Tem uma outra revista que você apareceu. Ó, Sandra, quer mostrar? Nossa. Que aí, essa já é, pô, isso aqui é uma revista de longa data, né? Que é a Exame. Então, a Exame agora tem o portal Exame, a gente mesmo aqui, não é, Sandra? Direto a gente mostra a notícia da Exame, é um portal super conhecido, a revista também. E olha você lá na Exame, hein, Diego? Isso aí. Caramba, aí, meu. Como que foi esse convite? Como que chegaram até você? Muito legal. Foi uma edição especial da Exame, ó. Que o Diego faz parte. Foi uma edição que falaram sobre empreendedores de comunidade, né? E ali tem alguns também da Expo Favela, não só eu. Também o B, que fala sobre alimentação ancestral. Tem também a Janaína, que falava também sobre a questão de dupla nacionalidade também. E foi um convite muito especial, que foi através também da Expo Favela. Nós tivemos ali um contato junto com eles. Eles queriam colocar nossa história através dessa revista, dessa matéria, foi muito legal. Primeira vez que eu mostrei pro meu avô essa matéria, acho que ele brilhou os olhos dele. Que legal! Assim, porque é uma revista que tem mais de 50 anos, eu jamais imaginei também que eu estaria falando sobre a minha história também, porque como eu falei pra vocês, é uma pessoa simples, de lugar simples, mas que tem lutado pra tentar mudar a nossa história de alguma forma e ter a nossa história contada através da revista, estar aqui com vocês tem sido muito especial. Ah, tem sido especial para nós também, muito, muito legal. Bom, Diego, você vende, né? Quem eventualmente está acompanhando aqui pelo YouTube, então galera de qualquer lugar do Brasil, do mundo, para comprar, entrando no site, entrega no Brasil inteiro, como que funciona, qualquer pessoa tá à disposição aqui as peças da King D, dá para comprar de qualquer lugar do Brasil? Cara, de qualquer lugar do Brasil a gente consegue comprar. Dentro do site, nós tínhamos também alguns lugares que estavam vendendo também de forma física. Que legal! Né? Então, você pode buscar aí dentro das nossas redes sociais, dentro do nosso site, também essas informações. Eu posso falar mais uma vez? Pode! Pô, pode falar tudo. www.kingd.com.br e também King D Store. Lá tem todas as informações, todos os nossos trabalhos, tudo aquilo que a gente já fez. E eu quero que você conheça o nosso trabalho, tenha essa experiência, que é a experiência King D. Eu acho que vai ser muito legal aí. E você traz o feedback pra gente, que vai ser muito importante. Não, eu já falei pra Sandra, eu vou comprar. E tô louco pra receber a caixinha. Meu, mas é muito legal. E eu gosto desse estilo de camisa, né? Claro, aqui na TC News a gente usa uniforme, né? Mas é oversize que fala? Oversize, Muito legal, que é um estilo um pouco mais larga, né? Nós trabalhamos através do streetwear, que é uma moda um pouco mais... Você cria só você mesmo, né? Ela começou assim, de pessoas que criaram ela mesma, a ideia da moda de rua, da moda urbana. Então é uma parada um pouco mais larga, um estilo mais diferente, mas que eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. É muito, muito, muito legal. Sandra, sua última pergunta pro Diego, né? Certamente já fica o convite aqui para voltar mais vezes. Por gentileza, fica à vontade, Sandra. Diego, você é um sonhador, né? Você teve a coleção falando um pouco sobre isso, mas você é um sonhador. É uma história que realmente deve, com certeza, inspira muitas pessoas, principalmente ao seu redor, né? Às vezes num lugar onde ninguém dá muita coisa, ninguém aposta muito, mas você viveu essa dificuldade. Você com certeza inspira muitas pessoas ao seu redor. E pensando nisso, eu queria saber qual que é a sua meta principal com a King D, né? Qual que é o seu maior sonho realizado, seria assim, pensando na questão de onde você veio e onde você quer chegar? Olha, eu posso dizer pra você que da onde eu vim, aonde eu cheguei, assim, junto com a nossa equipe, assim, junto com a King D, foi algo muito mais daquilo que a gente imaginou. Porém, acho que existe um caminho maior a seguir. Eu acredito que nós temos um bom caminho a se tornar uma marca também internacional. Outras pessoas dos Estados Unidos e, obviamente, da Espanha que nós falamos, têm tido um olhar diferente em relação ao nosso trabalho. E tem sido algo muito bacana. Eu acredito que, além de tudo isso, poder gerar mais empregos dentro da comunidade, das comunidades, fazer com que a King D expanda não só a produção dentro de São Paulo, mas também em outros estados. Nós temos trabalhado muito em relação a isso. É um trabalho de formiguinha, que não é de um dia para a noite, mas ao mesmo tempo a gente sabe que somos capazes. Temos pessoas capazes o suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Então a minha meta é cada vez mais
gerar empregos dentro das comunidades, levar a King Di, o nome do Brasil, também não só em relação à música, não só em relação ao futebol, mas também à moda para fora do país. E eu espero que de alguma forma a gente consiga fazer isso. E aí a minha última pergunta vai justamente em linha com essa próxima viagem que você vai fazer para a Espanha, dentro do que você pode contar, dentro do que você pode falar, quais são os objetivos dessa viagem, quais são os planos para mais uma viagem internacional com a marca King Di? Nós estivemos lá em novembro, eu estive sozinho, eu não fui junto com uma equipe, né? Dessa vez vai outras pessoas também junto com a gente, mas foi exatamente isso, para mostrar nosso trabalho de maneira física, não só virtual. E nós tivemos ali uma bela aprovação, as pessoas gostaram muito do nosso trabalho, do nosso produto, e essa criação dentro dos 8 anos levando para lá vai ser importante para nós de alguma forma, para poder cada vez mais ter o nome da King Di junto com o pessoal da Espanha, junto de Madrid. E o nosso objetivo é esse, além de tudo isso, é levar a qualidade do Brasil, levar a história do Brasil, não só do Diego, não só das pessoas que trabalham com a gente, porque nós somos um povo diferente, não tem jeito. Ah, muito, muito legal, Diego. Quero te parabenizar e dizer que se você precisar de divulgação, de apoio, conta aqui comigo, com a Sandra, com toda a TC News. Parabéns pelo projeto. Um abraço para todo o time aí da King Di, certamente está acompanhando aqui essa conversa. Você que está ouvindo faz parte disso também. E muito, muito sucesso sempre, viu? Eu agradeço vocês, agradeço pelo convite, agradeço a você que está assistindo. Que vocês possam acompanhar a King Di, que eu possa voltar, que a gente possa falar mais sobre isso. Teve pouco tempo hoje para conversar, mas cada vez a gente vai poder falar mais aí sobre a história. Ah, os microfones já estão à disposição. Quero também agradecer a Sandra, que me apresentou a história, que foi o meio-campo, foi a ponte para que o Diego viesse aqui hoje e que preparou também aqui várias perguntas e me ajudou na condução dessa edição para lá de especial do nosso Olá Investidor. Obrigado, hein, Sandra? Obrigada, Vini. Eu agradeço esse convite. Foi muito especial para mim estar aqui. Obrigada a você, investidor e investidora, que acompanhou a gente até aqui, até o final desse bate-papo super especial. E até mais, pessoal. Bom, então vamos lá. Vou reforçar aqui, ó. Andrezão, meu garoto, compartilha a tela aí. Você já vai seguir no Instagram. Vamos todos nós aí, ó, seguir King Di Story. Não tem erro, hein? King Di Story. Tá aí, ó. Não tem como errar. E o site também, para você comprar. Deixa eu vir aqui pro início do site. A nova coleção Fauna Brasileira. kingdi.com.br. Meu agradecimento a você que tá aí do outro lado da tela. Meu pedido para que você deixe o like também aqui nessa transmissão é muito importante para nós. E obrigado pela parceria, pela audiência de sempre. Na próxima semana, temos um novo encontro marcado. Eu te espero. Até lá. Tchau.